A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal, no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há indícios do envolvimento na realização das investigações das manifestações que pediram medidas como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação de hoje foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. As buscas foram cumpridas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina e em Brasília. A Polícia Federal esteve em endereços do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele foi à Polícia Federal pela manhã. E os policiais também estiveram no gabinete dele, na Câmara. Fui convidado a prestar depoimento, mas só vou prestar depois que eu tiver acesso aos autos. Eu não sei do que se trata, não tem como eu responder o que eu não sei, qual é o objeto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a operação em inquérito aberto pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga envolvidos em atos antidemocráticos e seus financiadores. A Polícia Federal esteve em endereços de 21 suspeitos. Entre os 21 alvos da operação, além do deputado Daniel Silveira, estão Luiz Felipe Belmonte, empresário, advogado e um dos principais financiadores e organizadores do Aliança pelo Brasil, o partido que Bolsonaro pretende criar. Belmonte é o primeiro suplente do senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Sérgio Lima, publicitário que atua junto com Bolsonaro na construção do partido Aliança pelo Brasil, ainda não formalizado. Segundo o jornal O Globo, ele foi o responsável pelo logotipo, pelo site e pelo aplicativo de coleta de assinaturas da legenda encabeçada pelo presidente. Alan dos Santos, blogueiro e apoiador de Bolsonaro. Alberto Silva, militante bolsonarista nas redes sociais. O youtuber bolsonarista que usa o perfil Ravox Brasil. Otávio Facuri, investidor do setor imobiliário, um dos fundadores do Partido Aliança. O empresário já admitiu publicamente ter financiado manifestações pró-Bolsonaro. Camila Abdo, militante bolsonarista nas redes e assessora parlamentar de um deputado estadual. Alvos da operação de hoje aparecem ao lado do presidente Jair Bolsonaro em postagens nas redes sociais. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há indícios do envolvimento deles na realização de manifestações que pediram medidas como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Todos são suspeitos de participar de uma rede que usa a internet para disseminar mensagens inconstitucionais contra a democracia e pregando desobediência, além de estruturarem atos contra a ordem pública. Nas redes sociais, os investigados de hoje postam mensagens como estas. Em dezembro do ano passado, o deputado Daniel Silveira escreveu em uma rede social: "É só falar em AI-5 que inicia a choradeira, a gritaria e o frenesi." No dia 7 de junho, ele incitou a desobediência à decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Ações policiais nas favelas proibidas por quem não pode proibir. Se fosse eu, comandante-geral, ignoraria. O governador vai cumprir. A história nos ensina o que a ausência do Estado fez nas favelas. O STF é o retrato do que existe de pior no Brasil. O youtuber Ravox Brasil escreveu no dia 17 de abril em uma rede social: "Intervenção militar. Nós seguramos a responsabilidade e o mundo não tem que falar nada." A sociedade clamou. E depois a nação coloca o presidente Bolsonaro para realmente governar. Em junho, escreveu: "Não pode ir à praia? Não pode abrir comércio? Não pode trabalhar? Vão mesmo permitir que safados corruptos ditem regras na sua vida? Para, né? Desobediência civil", e escreve um palavrão. Um dia após o ato antidemocrático que motivou a investigação, o blogueiro Alan dos Santos postou: "Se criminalizarem os intervencionistas, então não vejo outra saída, senão uma intervenção militar, pois estariam usando o Estado para impor a ideologia do discurso único." A Procuradoria-Geral da República pediu a operação para obter provas do financiamento e da organização desses atos antidemocráticos. A suspeita é que os investigados agiram com apoio e articulação de políticos. Os atos desrespeitam a Lei de Segurança Nacional. A ação foi batizada pela PF como Operação Lume,
uma referência à necessidade de colocar luz sobre os investigados para revelar seus atos. Essa investigação sobre atos antidemocráticos foi aberta há quase 2 meses, após atos no dia 19 de abril que tinham manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional número 5, o mais duro ato da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos e suspendeu direitos, instituiu a censura de imprensa e gerou radicalização que levou à tortura e morte de presos políticos. A operação de hoje busca elementos de quem ordena, executa, coordena e financia os atos de manifestantes e apoiadores de Bolsonaro, que se enquadram em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional. O deputado federal Daniel Silveira afirmou em uma rede social que considera esse inquérito absurdo e recheado de inconstitucionalidades. Também pela internet, o blogueiro Alan dos Santos escreveu, abre aspas, estou apenas indignado por ver meus filhos e minha esposa passando por isso. Fecha aspas. Camila Abdo gravou um vídeo em que diz que não fez nada e que não cometeu nenhum crime. Alberto Silva afirmou que está tranquilo porque não tem nada a esconder do Supremo Tribunal Federal. O advogado do empresário Otávio Facuri negou que o cliente tenha praticado qualquer ato ilícito. Disse ainda que acompanhou os policiais, mas não teve acesso até agora aos autos e nem à decisão que embasou a busca e a apreensão de hoje. A gente não conseguiu contato com o empresário Luiz Felipe Belmonte, com o publicitário Sérgio Lima e com o youtuber Ravox Brasil. E também são alvos da operação de hoje Marcelo Frazão, Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral, Pinto Chaves, Walter César Silva Oliveira e Roberto Boni. A gente não conseguiu contato com nenhum deles.